Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos na epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, ou seja, aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser um adorador Teu, único e exclusivamente Teu. Fala conosco através da Tua palavra, porque é a única maneira de sermos renovados. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, este texto bíblico, o apóstolo Paulo está falando sobre a consagração a Deus, a humildade, a fidelidade no uso dos dons, no uso dos seus dons. Amém? Sabe? Deus tem nos entregado dons, talentos, para que nós possamos usar na obra dEle, para a honra e glória dEle. Infelizmente, alguns têm enterrado seus talentos e muitas vezes não têm feito aquilo que Deus tem nos outorgado. Pois bem, o apóstolo Paulo ele está exortando os irmãos, ensinando, dizendo: olha, irmão, eu quero rogar a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira coisa, o sacrifício que o apóstolo aqui está falando é porque lá no Antigo Testamento, quando alguém errava ou pecava, simplesmente oferecia ao sacerdote para que dali então ele pudesse oferecer a Deus um animal sem mancha, sem mácula, ou seja, puro, limpo. E após Jesus ir para a cruz, porque Jesus estava representando o sacrifício vivo, que era, na verdade, a sua própria vida, por amor de cada um de nós. Primeiro sacrifício que aboliu todo aquele cerimonial foi o sacrifício de Cristo, onde a qual hoje nós podemos prestar a Ele um culto com razão e não com emoções. Como assim, pastor? Então eu não posso chorar? Pode, mas na verdade o que ele está dizendo é que antes oferecia-se um animal e hoje a nossa adoração, o nosso culto, é um culto onde a qual expressa a obediência, onde expressa a gratidão e que acima de tudo faz com que a gente chegue no culto e não seja tão emocional, mas principalmente espiritual. Quando ele fala de um culto racional, ele está falando de um culto espiritual. E quando falamos em culto espiritual, estamos falando sobre vários aspectos deste culto. Por quê? Porque muitos pensam que o culto é só a palavra, e não é. Muitos pensam que o culto é só o louvor, e não é. Muitos pensam que o culto é só a oração, e não é. Na verdade, há um conjunto que todos, dando base ao outro, faz com que tenhamos um culto racional a Deus, onde a qual existe oração, louvor, palavra, e daí então, quando todos se juntam, a gente consegue entender
que Deus está naquele lugar. Sabe, tem muita gente por aí que vai em busca de culto do manto, do prado, reflá. Ah, pastor, mas o senhor não é pentecostal? Sou, mas além de eu ser pentecostal, eu respeito toda e qualquer religião. E acima de tudo, precisamos entender de que culto não é aquilo que eu vou buscar, mas é aquilo que eu dou para Deus. E o que é que eu tenho dado para Deus? E agora? Estreitou, né? Bom, precisamos entender que acima de tudo, culto não é passar uma hora orando, não. Culto é algo que vai acima de tudo mudar o meu caráter, mudar de dentro para fora. Porque a verdadeira mudança, ela começa primeiro por dentro, no caráter, no eu. Porque outrora nós éramos muitos egocêntricos. E com isso, muitas vezes, Deus não sequer chegava perto de habitar dentro de nós. Porque o orgulho pairava, fazendo-se assim com que nós, em vez de adorarmos a Deus, viéssemos a querer um culto só para nós. Porque, vamos ser sinceros, hoje em dia o culto é todo voltado para agradar o homem e não agradar ao dono do culto, que é quem? Deus. Amados, precisamos rever os nossos conceitos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de quem? De Deus, que apresenteis o vosso corpo. E aqui eu me refiro de que o nosso corpo, tudo que nós temos, é para a glória de Deus. As minhas mãos são para a glória de Deus. Os meus lábios são para a glória de Deus. E naquele tempo, sabe o que é que existia? Muito, digamos, heresias. Muitas pessoas que se achavam o dono de tudo, queriam julgar, mas não viviam. E hoje em dia não tem, né? Hoje em dia não tem gente que julga e não vive. Não tem, não tem não. Mas sabe, amados, quando ele fala de o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ele está dizendo, olha, que a gente não pode deixar com que aquilo que a gente é para a glória de Deus seja acima de tudo esquecido pelo que muitas vezes a gente quer. O que Deus pensa é o principal, porque a vontade de Deus precisa e tem que ser soberanamente sobre as nossas vidas. E não vos conformeis com a vontade deste mundo. Por quê? Porque o mundo faz do jeito que quer, vive do jeito que quer. Bem sabemos e somos bem sabedores de que a gente não faz parte do mundo. Estamos por momentos, ou seja, momentaneamente, porque daqui a pouco Jesus vai raiar e vai vir buscar a sua igreja. Igreja essa sem mácula, sem defeito, igreja limpa. Deus, que é o noivo, ele não vai vir buscar uma noiva suja, sem formosura, sem beleza. E quando eu me refiro à noiva de Cristo, eu estou falando da igreja. E não é a igreja somente as paredes, principalmente nós, que a Bíblia também nos diz que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos, acima de tudo, mudar o nosso culto. O culto não é para o homem, é para Deus. O culto não é o que eu quero, é o que eu dou. Então a gente precisa melhorar mais os nossos cultos, sabe? Ter mais reverência, acima de tudo, dar mais ênfase à palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente vai para um culto que tem tanto louvor, mas não tem palavra. E quando vai dar a oportunidade ao pregador, é 5 minutos, é 10 minutos. E para cantores, para muitas vezes levitas, nada contra, viu? Mas a gente dá, louve 3 hinos, 4 hinos, 10 hinos, 20 hinos. Mas cadê a palavra? Cadê as primícias da palavra? E certamente nós precisamos melhorar. Bom, concernente a isso ainda, eu quero falar sobre as 3 vontades de Deus, que está localizado ou contido aqui no versículo 2.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, tudo que Deus faz é bom. Sim, tudo que Deus faz é bom. Ah, pastor, mas por que as pessoas usam de uma forma errada? Aí já o culpado já não é Deus. São as pessoas que, usado pelo adversário, usam de uma forma errada. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: porque o Senhor é bom, é como a fortaleza no dia da angústia, e é como socorro para os que nele confiam. Falei sobre a primeira característica da vontade de Deus, que é bondoso. A segunda característica é que Deus é um Deus que agrada-nos. É um Deus que, acima de tudo, sabe que o que tem que prevalecer em nossas vidas não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E quando eu agrado a Deus, Deus prontamente também agrada-me como um filho e como um pai que Ele é muito zeloso. Então, entenda que em vez de você agradar a A, a B, a C, precisamos primeiro agradar a Deus, doa a quem doer. Amém? E por fim, a última vontade de Deus é a perfeita. Por que perfeita? Porque não existe nada que Deus não faça com um propósito ou com uma finalidade. Então pega esta palavra, guarda em teu coração, aplica e toma posse. Tá bom? Quero mandar um abraço. Eu não sei o nome da irmã, mas quem me passou o contato dela, ou melhor, quem me passou o que ela faz foi a irmã Fátima. Disse que ela comprou um caderno e ela anota os estudos ou as pregações minha, do pastor Alex, de outros pregadores, e ela faz um estudo, ela mesma elabora. Então aqui para você, irmã, eu não sei o seu nome, eu vou procurar saber e vou te mandar um abraço, tá bom? Mas de antemão já estou, acima de tudo, adiantando o abraço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, hoje, sempre e eternamente. Oh glória! Também quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo, o irmão Rafael, do Maná do Céu. E também quero deixar aqui o contato dele. Se você porventura deseja receber os devocionais do Maná do Céu, com a voz do meu amigo, o irmão Rafael, o contato dele é o DDD 82991556697. Vou repetir novamente compassadamente: DDD 829 na frente 91556697, tá bom? Irmão Rafael é uma bênção. Ele grava sempre os devocionais do Maná do Céu. É bênção de Deus. Amém. Um abraço para todos vocês. Um abraço para os meus amigos, até para aqueles que nem me conhecem, mas eu estou aqui orando e intercedendo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, e eu quero dizer para você que você é uma bênção de Deus em minha vida. Oh glória! Fica na paz e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Espero que você hoje possa ter aprendido o que é um culto racional a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e um abração em nome de Jesus. Oh glória!